Você já foi expulso de um lugar onde na verdade você pertencia? Rebecca foi. Ela entrou no restaurante mais elegante da Alameda Lorena, de salto, vestido neutro e cabelo trançado preso num coque. Olhar tranquilo, passos firmes, mas para os olhos que a julgavam, ela parecia estar no lugar errado. Assim que passou da porta, sentiu os olhares grudarem nela como gordura em pano limpo. Um casal cochichou na mesa ao lado. A hostess sorriu com rigidez e nem perguntou o seu nome. Apenas disse seca: "Estamos com todas as mesas ocupadas, senhora. E trabalhamos só com reserva." Rebecca não se abalou. Sacou o celular, checou a hora. Estava adiantada 15 minutos. Tinha tempo. "Fiz reserva no nome de Diego", respondeu educadamente. A hostess nem conferiu o sistema. Apenas cruzou os braços. "Esse nome aparece com frequência. Deve ser outro restaurante. Posso indicar um lugar mais acessível." A palavra ficou ali, suspensa. Acessível. Como se Rebecca não pudesse pagar por aquele ambiente, por aquele silêncio caro, por aquela comida francesa reinventada com toque catalão. O desconforto aumentou quando o gerente apareceu. Alto, terno azul marinho, voz untuosa. "A senhora entende que temos um padrão. E infelizmente há clientes que se incomodam com certas abordagens não convencionais." "Que tipo de abordagem seria essa?" perguntou Rebecca, mantendo o tom. Ele hesitou. Sorriu amarelo. E antes de responder, virou-se para o segurança. Foi ali que Rebecca percebeu. Não adiantava falar. Não iam ouvir. Não se importavam com quem ela era. Já tinham decidido o que ela parecia. E só isso bastava. Rebecca sentou-se mesmo assim. Escolheu uma mesa perto da janela. Aquela que ela e Diego haviam discutido por semanas sobre manter ou não. Ele dizia que o espaço era nobre demais para desperdiçar com uma vista comum. Ela insistiu que a luz que entrava ali ao final da tarde dava alma ao salão. Ganhou a briga. Mas naquele dia, ninguém lembrava disso. Para todos os efeitos, ela era só uma mulher negra, sentando-se sem permissão em um espaço que, na cabeça deles, não a incluía. Os olhares não paravam. Garçons passavam por ela como se fosse invisível. Nenhum cardápio foi entregue. Nenhum copo com água. O gerente, que voltava e saía do balcão, falava baixo com a hostess, os dois lançando olhares disfarçados. Rebecca não reagiu. Pegou o celular e abriu o aplicativo de anotações. Escreveu: "Visto, 3 garçons passaram, nenhum ofereceu serviço." Garçonete olhou, virou o rosto. 18h42. Ali sentada, ela não era sócia. Não era administradora. Não era consultora premiada em gestão de empreendimentos de luxo. Não era mulher de negócios com MBA em Barcelona e experiências em Nova York. Para aquele salão branco, cheio de taças finas e pratos com nomes impronunciáveis, ela era uma anomalia que precisava ser corrigida. "A senhora precisa se retirar", disse o segurança, aproximando-se pela lateral. Tinha a postura de quem já esperava resistência, mas recebeu apenas um olhar direto. "Está dizendo que não posso jantar aqui? Estou dizendo que, sem reserva confirmada, é política da casa não permitir a permanência. O gerente pediu que eu acompanhasse a senhora até a saída." Rebecca cruzou as pernas, ajeitou o blazer bege claro sobre os ombros e apoiou o cotovelo na mesa. Sabia onde isso ia dar. Já tinha vivido variações desse tipo de episódio antes. Só que agora havia uma diferença crucial. Ela não precisava provar nada. Ela era dona daquilo. "Me chame o chefe Diego, por favor", disse ela com voz serena. O segurança hesitou. Olhou na direção do balcão onde o gerente fazia que não viu. O salão havia silenciado. Um casal parou de mastigar. Um homem ao fundo tirou o celular discretamente. "Não posso incomodá-lo, ele está em cozinha. Peço mais uma vez que a senhora nos acompanhe", insistiu o segurança. "Então avise que Rebecca Alencar está aqui. Ele saberá." O nome, finalmente pronunciado, pareceu ecoar mais alto do que o necessário. A hostess parou. O gerente congelou. O segurança não entendeu. Ele ainda não sabia quem ela era. Mas o nome gerou tensão. Por um instante, o salão todo pareceu conter a respiração.
foi quando a porta basculante da cozinha se abriu. Diego Montalbán saiu com o avental ainda manchado de açafrão, olhos arregalados, passos rápidos. Tinha no rosto a fúria de quem foi arrancado no meio do serviço, mas também a urgência de quem sabia que algo estava errado. Rebeca? Disse alto, quase uma exclamação. O que está acontecendo? O gerente tentou intervir. Senhor Diego, essa cliente estava se recusando a deixar o local mesmo sem ter reserva válida. Acreditamos que estivesse... Cala a boca, disse Diego sem rodeios. Você está me dizendo que tirou a Rebeca do salão? Que mandou o segurança escoltá-la? Você tem noção do que fez? O silêncio foi rompido apenas pelo som de uma taça tilintando ao fundo, nervosamente recolocada na mesa. Diego, eu tentei explicar, murmurou Rebeca, mas ele a interrompeu. Explicar? Explicar o quê? Que o gerente do nosso restaurante no qual você investiu mais que eu, decidiu te humilhar em público porque não reconheceu quem você era. Ele se virou para os funcionários. A voz agora era mais firme, fria, cortante. Prestem atenção. Esta mulher aqui não é uma cliente. É minha sócia. Sem ela, nada disso aqui existiria. O nome que está nas contas, nos contratos, nas receitas, é nosso. E qualquer pessoa que trabalhe neste salão tem obrigação de saber quem ela é. O gerente engoliu seco. A hostess baixou os olhos. Um dos garçons, que havia passado direto por Rebeca minutos antes, começou a se afastar lentamente para os fundos do salão. Diego voltou-se para o segurança. Peça desculpas a ela. Senhor, eu estava apenas cumprindo... Não perguntei o que você achou que estava fazendo. Peça desculpas. Agora. O segurança virou para Rebeca. A testa suando, o olhar confuso. Aquela mulher que ele achava ser só mais uma tentando se passar por alguém, agora era a dona do lugar onde ele tirava o sustento. Me desculpe, senhora. Rebeca não respondeu de imediato. Ela o olhou de cima a baixo, não com desprezo, mas com clareza, como quem sabe o que vale, e sabe que o outro ainda não sabe. O seu erro não foi me tirar daqui, disse ela, em voz baixa, mas firme. Foi presumir que eu não podia estar aqui. Diego se aproximou e puxou a cadeira para ela, como fazia nas degustações privadas que tinham antes da abertura do restaurante. Por favor, fique. Eu vou servir pessoalmente. Ela assentiu, sentando-se de novo. O salão ainda em silêncio. Algumas mesas tentavam disfarçar os olhares, outras, nem isso. E quanto ao gerente? Perguntou Rebeca sem tirar os olhos do cardápio que agora finalmente tinha em mãos. Diego suspirou. Vai estar fora daqui antes do final do expediente. Não, quero que ele fique. Hoje, vai me ver jantar. Amanhã decidimos o que fazer. Ela sorriu pela primeira vez naquela noite. Não era um sorriso de vingança. Era um sorriso de quem recuperou o lugar que nunca deveria ter sido tirado. Enquanto Diego ia para a cozinha, Rebeca olhou em volta. O mesmo salão, o mesmo piano de fundo, as mesmas paredes de concreto polido. Mas agora tudo parecia ligeiramente diferente. E não era o ambiente que tinha mudado. Eram os olhos de quem, finalmente, estava começando a ver. O prato chegou como obra de arte. Robalo grelhado sobre purê de mandioquinha, redução de vinho branco e microverdes frescos no topo. Diego colocou com cuidado na frente dela, como sempre fazia nas apresentações privadas com críticos. Mas naquela noite, o gesto tinha outro peso. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar, disse ele antes de voltar para a cozinha, ainda com o rosto quente de raiva. Rebeca assentiu com a cabeça e voltou sua atenção para o prato. Comeu devagar, não pelo sabor, que conhecia bem, afinal ajudara a testar cada receita ali, mas para prolongar aquele momento. Queria que o gerente parado ao fundo do salão com expressão petrificada visse cada garfada. Que os clientes que a haviam ignorado e julgado entendessem que ela não estava ali como exceção. Ela era a estrutura. As conversas voltaram aos poucos, em tons baixos. Algumas risadas nervosas aqui e ali. Mas todo mundo olhava. Alguns disfarçavam mal. Outros simplesmente encaravam, sem a menor vergonha. Rebeca sentia,
A cada colherada, o peso de anos de microagressões, silêncios constrangedores e portas fechadas. Só que agora, ninguém podia fingir que ela não existia. A hostess se aproximou devagar, com um vinho na mão. Com licença, o chefe pediu para servir este branco chileno da casa, por conta dele. Rebecca aceitou. A jovem tremia levemente ao servir. Rebecca a observou. Qual o seu nome? Camila. Camila, você sabia quem eu era? Não, senhora, me desculpe. Eu deveria ter... Eu só sigo ordens. Às vezes, seguir ordens demais faz a gente esquecer de pensar por conta própria. Camila abaixou a cabeça. Rebecca não estava ali para humilhar ninguém, mas também não ia amenizar o que tinha acontecido. No meio do salão, o casal que antes cochichava fez questão de se levantar. A mulher, loira, salto fino, cabelos impecavelmente lisos, passou por Rebecca e forçou um sorriso educado. Boa noite. Parabéns pelo restaurante. Está lindo. Rebecca não respondeu de imediato. Levantou os olhos, fixou-os da mulher por um segundo e então disse: Que bom que acha isso agora. A mulher se apressou até a saída. Pouco tempo depois, outro cliente se aproximou, mais velho, terno cinza claro, feições cansadas. Senhora Rebecca, me permita dizer, o que aconteceu aqui hoje foi vergonhoso, mas a forma como a senhora conduziu tudo foi admirável. Ela agradeceu com um leve aceno, mas não se levantou. Não estava ali para ser aplaudida por quem havia ficado calado durante a humilhação. Estava ali para jantar, e para ser vista como o que era, dona. Na cozinha, Diego observava da pequena abertura da porta. Um dos cozinheiros comentou: Nunca vi o salão tão quieto e desconfortável, chefe. Melhor desconforto do que conivência, respondeu Diego, mexendo o molho com força. Voltando ao salão, Rebecca já terminava a sobremesa. Uma mousse de chocolate amargo com farofa de pistache. Também criação dela. Enquanto degustava, abriu novamente o aplicativo de notas. 19h27. Ambiente retomando normalidade. Clientes evitando contato visual. Funcionários tensos. Gerente permanece de pé, calado, ao fundo. Sem reação oficial. Fechou o celular. Pegou o guardanapo, limpou os lábios. Estava pronta para sair. Pagaria a conta mesmo sendo sócia, para deixar o gesto ainda mais simbólico. Pediu a nota. O mesmo gerente se aproximou segurando o papel com mãos trêmulas. Senhora Rebecca, desculpe interromper. Gostaria de pedir desculpas formalmente. Eu não sabia. Não fazia ideia de quem a senhora era. Rebecca o encarou, olhos calmos, sem sorrir. Mas achou que sabia o suficiente, não é? Achou que eu era alguém que podia ser expulsa sem problemas, que não merecia o benefício da dúvida. O que exatamente fez você concluir que eu não pertencia aqui? O homem engoliu seco. As palavras não vinham. Era só o protocolo, cliente sem reserva. Eu tinha reserva, no nome do meu sócio. E mesmo se não tivesse, bastava perguntar. Mas você preferiu julgar. Não foi pessoal. Sempre é pessoal quando o julgamento recai sobre os mesmos corpos, as mesmas peles, os mesmos cabelos. Sempre. Ele tentou entregar a conta. Ela rejeitou com um gesto. Já foi paga, imagino. Não é sobre o valor. É sobre o princípio. E agora eu vou dizer o que vai acontecer. O salão silenciou novamente. Até o garçom que passava parou no meio do caminho. Amanhã você virá trabalhar normalmente. Vai sentar comigo e com Diego às 9 da manhã. Vamos revisar seu contrato, sua conduta, seu histórico e decidir juntos se você ainda tem lugar aqui. Mas hoje, vai continuar em pé e vai observar. Vai ver como é ser ignorado. Vai sentir o desconforto que eu senti por 40 minutos enquanto todos fingiam que eu era invisível. O gerente balançou a cabeça, sem forças para argumentar. Sim, senhora. Entendido. Rebecca se levantou, pegou sua bolsa, passou lentamente pelo salão, sem pressa. Os olhares a seguiam, dessa vez com outro peso. Não mais com dúvida, com respeito e com vergonha. Na saída, o segurança abriu a porta para ela, os olhos baixos. Boa noite, senhora. Ela apenas respondeu. Cuide bem de quem entra por essas portas.
Nunca se sabe quem está pisando no seu chão. Na calçada, o ar da noite estava mais fresco. Rebeca respirou fundo. O celular vibrou. Era uma mensagem de Diego. Você fez o que eu nunca conseguiria. Obrigado. Ela sorriu. Não de alívio, mas de confirmação. Confirmar que havia tomado a decisão certa anos atrás, quando decidiu entrar na sociedade. Confirmar que não estava ali apenas para compor diversidade de fachada. Ela era força ativa. Era alicerce. Enquanto caminhava para o carro, notou uma jovem parada do outro lado da rua. Parecia hesitante. Aproximou-se. Senhora, desculpa. Posso falar com a senhora um segundo? Rebeca assentiu. Eu vi tudo de onde estava. Trabalho num coworking aqui perto. Entro naquele restaurante quase todo dia para entregar coisas para o meu chefe. Nunca me trataram bem. Hoje foi diferente. E por que foi diferente? Porque alguém respondeu. Porque a senhora não baixou a cabeça. Porque eu vi alguém que se parece comigo ocupar aquele lugar como se fosse dela. Rebeca olhou nos olhos da garota. Porque era dela. As duas sorriram. A garota agradeceu e saiu. Rebeca entrou no carro, ajeitou os espelhos, ligou o motor. Aquela noite não tinha sido planejada, mas talvez tivesse sido necessária. Não só para ela. Ela olhou para o espelho retrovisor uma última vez antes de sair com o carro, e dessa vez viu a si mesma inteira, sem distorção, sem dúvida, apenas como deveria ser. A notícia não demorou a circular. No dia seguinte, uma cliente que jantara no restaurante naquela mesma noite postou uma foto de Rebeca ao fundo, junto a uma legenda curta. A verdadeira dona do restaurante sendo tratada como intrusa. Ainda acham que racismo é exagero? Em poucas horas, a publicação se espalhou pelas redes com uma força que nem Rebeca nem Diego esperavam. No início da tarde, o nome do restaurante já figurava entre os assuntos mais comentados da cidade, com centenas de relatos parecidos vindo à tona, de entregadores, ex-funcionários, até clientes negras que disseram ter sido tratadas com frieza ou desconfiança. Dentro do restaurante, o clima era de tensão. O gerente chegou às 9, como combinado, de terno e gravata, rosto pálido, olheiras profundas. Rebeca já o esperava numa sala reservada nos fundos, onde normalmente discutia estratégias com Diego e a equipe administrativa. Sentou-se diante dele com a mesma postura da noite anterior, firme, mas sem elevar o tom. Bom dia. Vamos conversar. O gerente assentiu. Não sabia por onde começar. Rebeca foi direta. Seu nome é Alexandre, certo? Sim, senhora. Alexandre Munhoz. Quantos anos de experiência em hospitalidade? 16. Quantos restaurantes de alto padrão? 5. Ela fez uma pausa breve, apenas o suficiente para deixá-lo desconfortável. E mesmo com toda essa experiência, você olhou para mim e presumiu que eu estava mentindo, invadindo, inventando. Ele não tentou justificar. Apenas murmurou. Foi um erro grave. Rebeca apoiou os cotovelos na mesa. Alexandre, você sabe quantas vezes, em silêncio, mulheres negras são tratadas como se estivessem no lugar errado? Quantas vezes são testadas, vigiadas, desacreditadas? Ontem não foi uma exceção. Foi só mais uma exposição. Ele engoliu seco. Diego entrou na sala e se sentou ao lado de Rebeca, mantendo-se calado. O que me preocupa, continuou ela, é que se você agiu assim comigo, sócia fundadora, o que está fazendo com quem não tem poder nenhum? Como trata os entregadores? As funcionárias da limpeza? As clientes que vêm aqui sozinhas? Alexandre apertou as mãos sobre os joelhos, a respiração curta. Eu entendi a gravidade do que fiz. Estou envergonhado. E pronto para aceitar as consequências. Diego olhou para Rebeca, esperando sua decisão. Ela encarou Alexandre por um longo tempo antes de responder. Eu não quero demitir você agora. Isso seria fácil demais. O que eu quero é que você assista. Aprenda. Escute. Por um mês, você vai sair do cargo de gerente e vai trabalhar no salão como garçom. Vai atender todas as mesas, especialmente aquelas que você costumava ignorar. Vai ouvir histórias, vai observar seus colegas. E depois, vai sentar comigo e me dizer o que aprendeu.
Alexandre piscou, surpreso. Eu agradeço pela chance. Vou fazer isso. Não é um favor, disse Rebeca. É o mínimo. Na semana que seguiu, a presença de Rebeca no restaurante se tornou rotina. Chegava cedo, observava tudo, falava com funcionários, atendia fornecedores e, discretamente, escutava. Uma cozinheira venezuelana contou que já havia sido chamada de mal-humorada por clientes que se irritavam com seu sotaque. Um estagiário negro disse que, durante 2 meses, ninguém havia sequer explicado a ele o cardápio completo. Teve que aprender sozinho. Uma hostess relatou que já fora repreendida por deixar uma mulher negra com turbante entrar antes de confirmar a reserva. Cada história se somava à outra, como partes de um quebra-cabeça que Rebeca conhecia bem demais. Na sexta-feira, após uma noite movimentada, ela chamou Alexandre até a cozinha. Como foi sua semana? Cansativa, mas reveladora. E ele respirou fundo. Nunca pensei que o desconforto pudesse estar tão entranhado. É automático. Vi clientes torcerem o nariz quando atendi uma mesa de jovens negras, ou quando uma senhora humilde entrou com roupas simples. Vi olhares de desprezo, comentários disfarçados, e percebi que até então eu era parte disso. E o que vai fazer com isso agora? Quero corrigir, treinar a equipe, reeducar os protocolos, a começar por mim. Rebeca assentiu. Bom, porque a mudança não vem com notas de repúdio ou desculpas públicas. Vem com transformação real. Na segunda-feira, ela promoveu uma reunião geral com toda a equipe. A sala estava cheia. Camila, a hostess, estava lá. Também o segurança que a expulsara. Garçons, cozinheiros, auxiliares. Ninguém sabia exatamente o que esperar. Rebeca levantou-se e, sem nenhum slide, começou a falar. Quando fundamos este restaurante, dissemos que queríamos criar uma experiência. Mas esquecemos de deixar claro para quem. Ontem, essa resposta veio à tona. Não era para todo mundo. E isso muda hoje. A equipe ouvia em silêncio. Não aceito que neste espaço se repitam as violências que eu vivi a vida inteira. Não aceito que clientes sejam julgadas por sua pele, sua roupa, seu cabelo ou sua origem. E não aceito que vocês, funcionários, sejam tratados como invisíveis. Alguns abaixaram a cabeça, outros assentiam com vigor. A partir da próxima semana teremos um ciclo de formação contínua em antirracismo, equidade e atendimento respeitoso. Todos, sem exceção, passarão por ele. E quem não quiser, pode pedir demissão agora. O silêncio era absoluto. Rebeca deu um passo à frente. Isso aqui não é só um restaurante. É um espelho do mundo que queremos. E o que queremos não é apenas comida boa e decoração elegante. É dignidade. Camila levantou a mão, tímida. Senhora Rebeca, eu queria pedir desculpa também. Por não ter feito nada. Por não ter perguntado seu nome. Por ter olhado e virado o rosto. Rebeca caminhou até ela. Você não foi a única. Mas agora sabe. E sabendo, não pode mais repetir. Camila assentiu, emocionada. Obrigada por não desistir da gente. No fim do dia, Rebeca estava sozinha no salão, arrumando as últimas anotações. Diego apareceu com 2 taças de vinho. Posso me juntar? Claro. Você tinha razão, disse ele. Essa mesa perto da janela. A luz agora está linda. Rebeca sorriu. Às vezes as coisas precisam da perspectiva certa. Ele ergue a taça. A dona que não se calou. Ela ergueu a dela. A próxima geração que vai entrar por essas portas sem precisar provar que pertence. O brinde foi silencioso, sem celebração grandiosa. Apenas o som das taças se tocando e a certeza de que, daquela vez, alguma coisa tinha mudado. Era quarta-feira quando Rebeca recebeu o convite para participar de uma roda de conversa na Faculdade Zumbi dos Palmares. O tema: racismo estrutural nos espaços de elite. Ela pensou por um segundo em recusar. Estava exausta. A última semana havia sugado dela não só energia física, mas emocional. Ainda assim, algo dentro dela dizia que era importante estar ali. Chegou com a descrição de sempre. Nada de maquiagem carregada, nada de figurino imponente.
Blazer azul marinho, cabelo preso, sapatos baixos. Quando entrou no auditório, a sala estava cheia. Estudantes, professores, ativistas, jornalistas. Muitos já conheciam sua história. Alguns a cumprimentaram com olhares silenciosos de respeito. Quando o mediador a apresentou, não precisou dizer muito. Bastou. Hoje, ouviremos quem viveu na pele o que muitos de nós ainda enfrentamos todos os dias. Rebeca se aproximou do microfone. Respirou fundo. Não tinha papel, não tinha texto. Falou com o que carregava no corpo. Meu nome é Rebeca Alencar, e eu não vim aqui contar uma história de superação. Eu vim falar sobre cansaço. Porque ser uma mulher negra bem-sucedida nesse país, infelizmente, não impede que você seja tratada como uma ameaça, uma fraude ou uma intrusa. A sala estava em silêncio absoluto. Na semana passada, fui expulsa do restaurante que ajudei a fundar. Expulsa não com violência física, mas com a violência mais cotidiana e destrutiva que existe. O olhar que decide por você quem você é. E o mais perigoso é que esse olhar vem quase sempre acompanhado de um sorriso educado, de uma justificativa protocolar, de uma fala que tenta suavizar a brutalidade do julgamento. Ela fez uma breve pausa. O gerente, o segurança, a hostess, nenhum deles gritou comigo. Nenhum usou palavras ofensivas. E mesmo assim, todos contribuíram para um episódio de racismo direto, claro e cruel. Porque todos eles agiram baseados no mesmo princípio. Essa mulher não pode ser quem diz ser. Mãos começaram a se levantar. Rebeca ainda não tinha terminado. Mas o que me move não é vingança. Não é expor culpados. O que me move é a transformação. E por isso eu voltei ao restaurante. Não como vítima, mas como liderança. E exigi que todos passassem a enxergar o que se negavam a ver. Uma estudante pediu a palavra. Tinha no rosto a intensidade de quem segurava algo há muito tempo. Rebeca, você tem medo? Depois de tudo, de toda a visibilidade, das críticas, das redes sociais. Você sente medo? Rebeca não hesitou. Sinto, mas não é mais o medo de ser rejeitada. Esse eu conheço desde os 12 anos. O medo que me acompanha hoje é outro. É o medo de que a gente se acostume, que ache normal, que aceite. Ela deixou o microfone por um instante e se aproximou da beirada do palco. Olhou para os olhos que a encaravam. Eles me disseram que eu reagi com calma, com elegância, com classe. E eu quero dizer que eu reagi daquele jeito porque não tive escolha. Porque qualquer outra reação, se eu tivesse gritado, se tivesse chorado, se tivesse batido na mesa, teria sido usada contra mim, como já foi tantas vezes com outras mulheres negras. Como pode ser com qualquer uma de vocês? O silêncio era denso. Então sim, eu tive medo. Mas decidi não me calar. Porque, às vezes, o único escudo que a gente tem é a nossa voz. Quando terminou de falar, não houve aplausos imediatos. As pessoas ficaram em pé. Algumas com os olhos marejados. Outras com os punhos cerrados ao lado do corpo. Não era admiração o que se via ali. Era identificação. Era dor coletiva. Era força partilhada. No dia seguinte, Rebeca chegou cedo ao restaurante. Na entrada encontrou Alexandre, agora de camisa branca, sem terno, com o avental de garçom amarrado na cintura. Ele segurava uma bandeja, ensaiando equilíbrio. Bom dia, senhora Rebeca. Bom dia, Alexandre. Pronto para mais uma noite? Ele sorriu. Um sorriso sincero, contido, mas com algo novo nos olhos. Humildade real. Vontade de mudar. Estou tentando ver mais e julgar menos. Aprender de verdade. E agradecer pela chance. Ela assentiu. Não disse mais nada. Às vezes, o mais importante era o gesto, não o discurso. Naquela noite, o restaurante funcionou como nunca. Mesas cheias, atendimento atento, equipe unida. Mas algo havia mudado no ambiente. Era mais do que eficiência. Era consciência. Um sentimento coletivo de que aquele lugar podia sim ser diferente. Mais humano. Mais justo. Horas depois, quando todos os clientes já haviam ido embora, Rebeca sentou-se sozinha na última mesa do salão. Tirou os sapatos,
Cruzou as pernas e ficou observando os refletores apagando um a um. O espaço que por tanto tempo fora território de exclusão, agora carregava a sua marca. Não só no contrato social, mas na memória viva do que aconteceu ali. E do que não vai mais acontecer. Abriu o celular. As redes ainda fervilhavam com mensagens. Algumas de apoio, outras de ódio velado. Mas entre elas uma chamou a atenção. Era de uma jovem desconhecida que escreveu: "Sofri a mesma coisa ontem num bar no centro. Quis gritar, mas lembrei de você. Voltei. Exigi respeito, fui ouvida, obrigada." Rebeca suspirou. Apagou a luz da mesa. E antes de sair, murmurou para si mesma: "Que venham mais vozes, mais corpos inteiros, mais mulheres que não pedem permissão para existir." E enquanto caminhava para fora, sabia que o mundo lá fora ainda era o mesmo. Ainda hostil, ainda desigual. Mas algo havia se movido. E se era verdade que o racismo insistia em sobreviver em silêncio, então a resposta seria ainda mais alta, mais clara, mais presente. Se você já foi tratado como se não pertencesse a um lugar que era seu por direito, esta história é também sua. E se ela te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, porque precisamos continuar falando. Porque o silêncio não muda nada, mas uma voz pode mudar tudo.